cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. A gente está começando agora mais uma escola bíblica dominical. E hoje a gente está com o nosso querido irmão Carlos, nosso professor de escola bíblica. E o nosso querido, sempre está aqui, né? Nosso pastor Dionis. Hoje a gente, antes de a gente continuar essa aula, eu queria que você dá um gostei aí, compartilhe e curte também, comenta ali também. Beleza, gente? Hoje nosso tema vai ser um tema polêmico. Hoje a gente vai falar sobre o demônio, o famoso capiroto, como as pessoas falam. E antes de falar um pouquinho sobre essa aula, eu quero ler um texto para os irmãos na carta de João, capítulo 3 e versículo 8. A Natália, que é nossa editora, vai estar colocando aqui embaixo para vocês estarem acompanhando com a gente, tá? O versículo. Vai estar escrito assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E antes de a gente entrar mais ou menos nesse texto aqui, eu queria perguntar para os nossos professores aqui, porque hoje a gente tem uma imagem do demônio, não só de Hollywood, dos filmes que a gente assiste, até dos desenhos que a gente assiste na televisão, algumas pessoas de televisão, de demônio chifrudo, de tipo pata de cavalo, essa imagem assim nos filmes. Tem como a gente saber a imagem do demônio na Bíblia? Começa com vocês, nosso irmão Carlos. A graça, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estarmos aqui compartilhando com os irmãos esse estudo, esse momento. Né? Biblicamente, a Bíblia não nos traz uma base, né, de uma imagem já pronta, acabada do diabo. Né? O diabo se manifestou, né, no corpo, por exemplo, da serpente, né, e em outras ocasiões, então dos quais não nos dá assim uma resposta de como seria o perfil da imagem do diabo. Mas eles podem tomar formas de animais, podem também tomar formas de pessoas. Eu, por exemplo, já tive experiências de pessoas que tiveram o semblante do rosto, por exemplo, modificado, literalmente modificado. A pessoa ficou irreconhecível devido a uma ação demoníaca, né? Então, não temos uma forma exata. Alguns acham que o diabo associado ao mal, né, como o próprio irmão disse, é um ser chifrudo, é um ser, né, que tem um rabo como um dragão, ou coisa assim. Mas isso é simplesmente aquilo que os homens tentaram persuadir as pessoas que isso seria a imagem do diabo. Porque o homem ele precisa ver, ele precisa tocar nas coisas para ele crer de fato naquilo que ele poderia ter certeza. Mas, como eu disse, o diabo ele é um espírito. A Bíblia diz que nos céus ele era um anjo de luz, revestido de esplendor. Entretanto, depois ele foi fulminado após ele rebeliar-se contra o Senhor e, com isso, alguns anjos. Mas ele tem sim poder para incorporar, ele tem poder para também se transformar em algo, em alguma coisa. Por isso, não se iluda. Ele pode vir mesmo como um anjo de luz para enganar a mim e para enganar a você. Temos a televisão, temos a internet. Então, o diabo pode estar entrando no seu lar de uma forma tal que você não perceba.
porque nós o caracterizamos como algo que nos assombra, mas ele é astuto ao ponto tal de trazer algo que talvez você não temeria, então você aceitaria numa tranquilidade. Então, tome cuidado, né, com camisas, tome cuidado com objetos que você compra, tome cuidado com letras em camisetas que estão muitas vezes traduzindo e trazendo para a sua vida também por meio de figuras e palavras, mensagens que se traduziriam também numa imagem demoníaca. Gente, antes de continuar aqui, passando para o pastor Jones, eu queria pedir desculpa, a gente está com a obra aqui atrás, aí a gente vai saber alguns barulhos aí da visão, mas é porque está dando obra atrás aí, a gente desculpa pelo transtorno. Continuando aqui o pastor Jones, mesma pergunta que eu fiz para o irmão Carlos, você acha que a gente dá para a gente ter uma imagem do demônio, né, em questão bíblica? Olha, questão bíblica não, né? Que a única que dá para entender biblicamente é a única vez quando ele ainda era querubim, né? E após isso, a imagem do inimigo sempre terá uma imagem negativa devido ao pecado, que é o pecado, ele tem uma imagem negativa, né? O texto que o irmão leu, o próprio Cristo, né? O próprio Jesus está dizendo do pecado que são obras do diabo. Então, ou seja, todas as vezes que nós vemos uma pessoa nesse contexto do pecado, associamos a uma imagem feia. Então, a construção do inimigo negativa, ela sempre terá, porque ele tem essas características. A mentira, a inveja, o engano, o ódio, a vingança, enfim. Isso não conseguimos imaginar algo de extrema beleza. Mas não nos enganamos com a capacidade que o nosso adversário tem de ludibriar, usando das coisas mais belas, as coisas mais extremas dessa vida para tentar enganar os seus, ou enganar a gente. Então toma muito cuidado, porque o próprio Cristo Jesus disse que o mundo jaz do maligno. Então se o mundo jaz do maligno, qualquer objeto, qualquer coisa desse nosso universo pode servir como base para ele se incorporar e usar disso para tentar utilizar como arma contra a igreja ou contra nós. Amém. A gente trazendo agora para o nosso debate aqui, é a questão que a gente vai saber que muitas pessoas não acreditam na atuação do demônio. Às vezes nem acreditam nem em demônio. A gente já viu algumas pessoas falar que nem não acreditam, acho que demônio ele não é real, não acredita em nada. A gente nem no mundo espiritual. Como que a gente pode fazer, questão biblicamente, provar, questão apologética, que o demônio, ele existe? Aqui, irmão Cássio, a gente pode fazer para provar que o demônio, ele existe biblicamente. Amém. Olha, nós vemos a atuação do diabo, ele veio com a função de matar, roubar e destruir. Nós percebemos em algumas passagens bíblicas a manifestação do diabo, a existência dele, na vida, no hábito das pessoas. Jesus, uma certa vez, quando Jesus estava descendo do monte Hermon, após a transfiguração, um homem que tinha um filho lunático, que os demônios o lançavam na água e no fogo, este garoto não tinha controle de si mesmo. E ninguém conseguia trazer uma solução para esse garoto. Então, Jesus, quando desceu do monte, ele expulsou aqueles demônios, porque é por oração e por jejum. Precisa-se certas castas de demônio, você tem que estar consagrado, você tem que estar cheio do Espírito Santo, para que esse demônio saia da pessoa. Tudo através do poder e da autoridade, no nome
de Jesus. Os demônios também atuam na vida das pessoas, na possessão demoníaca, trazendo enfermidades também. A Bíblia nos fala sobre mudez, sobre surdez, nos fala sobre cegueira. Ele também pode trazer algumas deficiências físicas à pessoa, dos quais médicos, dos quais profissionais nunca vão conseguir encontrar o porquê, a causa daquele transtorno, daqueles problemas daquela pessoa. Mas são atuações de demônios. Engana-se quem pensa que é apenas a questão esotérica. Não. O diabo e seus demônios, ou espíritos imundos, como diz a palavra, eles existem, atuem também na esfera psico-espiritual da pessoa. Quantos indivíduos são esquizofrênicos? E muitos acham que isso é algo simples, é algo bem natural do homem, mas não. São demônios que estão causando opressão e pressão sobre aquele indivíduo. Então, o diabo, ele existe sim. Ele não vai se apresentar a você ali na esquina, claro que não, né? Mas ele está presente sim no mundo, desde lá de Gênesis, no capítulo 1 e 31, e Gênesis 3,15, né, em que ele se rebelou contra Deus, supostamente, nessa época. Então, desde essa época, ele existe manifestando, né, na vida do homem, para que o homem possa perder, né, a verdade de Deus, tentando usurpar do homem a promessa que Deus o fez através da redenção. Mas o diabo, ele existe sim, não se engane. O fato de hoje muitas pessoas entrarem e saírem dentro dos templos evangélicos, da mesma forma que entrou, isso não quer dizer que eles não existem. Mas, quando nós temos uma vida em consagração, intimidade com o Senhor, né, o poder e a autoridade de Cristo que está na nossa pessoa, eles realmente serão afugentados, eles realmente irão estremecer diante de mim e de você, por causa da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Quais são as evidências da manifestação do diabo ou a existência do diabo? Primeiro, a evidência do diabo são nos porquês. Porque tudo que se tem resposta, dificilmente é uma operação do demônio. Vou dar um exemplo. Em João capítulo 9, vai encontrar uma história de um menino que era cego de nascença. Os discípulos vão perguntar ao Senhor Jesus o porquê. Jesus vai dizer que não foi nada, foi porque era necessário para a manifestação da glória de Deus. O gadareno, ele era um endemoniado que vivia correntado, se cortando e gritando no meio dos vales, dos montes, dos cemitérios. Não tinha um porquê, não tinha um quadro psicológico, não tinha uma doença psíquica, mas tinha uma operação do demônio. Quando Jesus chegou, ele expulsou aquele demônio e a vida dele voltou à normal. O que nós temos que diferenciar é o seguinte: aquilo que é ordem natural da vida, uma doença que é natural por causa de problemas genéticos, consanguíneos, são ordens naturais da vida. Mas aquilo que não se tem uma explicação pela qual, tendenciosamente, ela pode ser uma obra opressora do diabo na vida. Então, na Bíblia, Jesus estava dando explicações de situações que não tinham porquê. Era a mulher que estava encurvada há anos. Por que ela estava encurvada há anos? Quando foi ver,
não era médicos e nem medicamentos, era uma operação maligna. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, não era uma obra do diabo. Ela tinha um fluxo, uma doença, que ela foi sendo tratada com os médicos acabando recurso, ela foi a Jesus e foi curada. Então nós vemos muitas das vezes que o diabo, quando ele opera na vida de uma pessoa, não se tem resposta do porquê que está acontecendo aqui. Então, uma depressão, vai no psicólogo, vai no psiquiatra e não consegue achar resposta do porquê. Vai no médico, faz ressonância, faz ultrassonografia e não consegue identificar o porquê. Muitas das vezes isso está preso ao diabo, porque ele é uma imagem oculta, ou seja, é uma coisa invisível que opera jogando setas inflamáveis da vida. Então na Bíblia, várias e várias vezes nós vamos se deparar com essas situações, né? A menina que estava endemoniada, que sua mãe clamou a Jesus, e quando chegou lá ela já estava liberta e deitada, ou seja, não tinha o porquê, e isso é a operação. Agora, existe um outro lado também, que são ordens naturais da vida, e existem escolhas, que nós falamos que também não é operação maligna. Então, não dá para associar muitas coisas ao diabo, mas dá para discernir o que são diabo. Tudo que eu me torno escravo, dependente, tudo que me faz ser refém, pode ser que eu não esteja mais, que eu esteja oprimido pelas forças opressoras do inimigo na minha vida. Então essas são as maneiras em que o diabo sempre encontrou para oprimir alguém. Amém. Agora a gente... Então interessante que você pegou um gancho aí do pastor Jones, né? Um tocante aí, é uma enfermidade ser maligna, de uma possessão maligna, ou algo natural, né? Da própria tendência no qual o corpo humano está sujeito, né? A gente percebe que o próprio Senhor Jesus lá com o Gadareno, ele não dialogou com os demônios, né? Quando ele perguntou a eles o nome deles, e eles disseram, olha, somos legião, né? Então assim, não houve alguma pretensão de ter um diálogo, porque o demônio tem que ser expulso e não conversar com ele, porque ele é mentiroso. Ele sempre enganou o homem, né, desde a fundação do mundo. Mas é interessante também isso, que Jesus quis também mostrar para aquelas pessoas que aquele comportamento, aquele hábito daquele homem, não era natural, né, não era natural. Então, por isso que houve essa necessidade de os demônios confessarem publicamente que eles... Os demônios eram responsáveis pelaquela condição de humilhação no qual levou aquele homem a ter esses hábitos, né, de viver nos túmulos, de comer daqueles restos mortais, né, mas justamente para aqueles testemunhos daquele momento entenderem que os demônios eles existem e estão presentes, né, nessa esfera invisível que nós não podemos enxergarmos, né? Mas era apenas para que as pessoas ali entendessem que realmente era demônios que estavam fazendo aqui na vida daquele jovem, e até houve necessidade então desses demônios, né, com autorização de Jesus, testemunharem contra si mesmo de que eles eram os causadores daquela condição, daquele estado daquele jovem. Amém. Só puxando o gancho que o pastor Paulo já começou a falar, que é a questão do pecado e o demônio. Aqui o nosso querido apóstolo João, ele fala no versículo 8, que a gente acabou de ler no nosso texto bíblico, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque é do diabo. Então, se a gente falar que o pecado está relativamente associado ao diabo, pastor Jones? Sim. Qual o pecado que está relacionado ao diabo? O que acontece? A gente tem que associar o seguinte: na Bíblia, em 3 passagens bíblicas, em Efésios, em Gálatas, em Apocalipse, vai deixar uma lista de pecados que são do diabo. Então, a mentira, a avareza, a prática do homossexualismo, a prática da macumba, do homicida, do idólatra, etc. Isso são obras do diabo.
quando alguém peca dentro desse contexto, ele já está pecando com obras do diabo. Então o próprio Cristo já faz associação que isso são obras que já são demoníacas. Então, quando que eu peco que não é obras do diabo? É no momento em que o meu erro ele se torna um erro de incidência na vida, de não ser aquilo premeditado. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender qual a distância de uma coisa de uma outra. Eu peguei um carro e dirigi um carro sem habilitação. Eu pequei contra Deus ou pequei contra a legislação e contra as leis do homem? É uma grande questão. Eu pequei contra as leis do homem, né? Eu não pequei contra Deus. Eu cheguei em casa e houve uma ordem da mãe concernente a lavar uma vasilha. A mãe voltou, eu não lavei. Eu pequei contra Deus ou pequei contra a mãe? Eu pequei contra minha mãe, eu desobedeci a minha mãe. Isso me acarreta consequências. Então, ou seja, quando é um pecado contra Deus, que é obra do diabo, justamente quando ele envolve mentiras, quando ele envolve prostituições, lascívias, isso aí é associado a obras que já são do diabo. O diabo já tem isso como dele, para ele usar contra a humanidade, contra Deus. Então, quando eu pratico isso, a própria palavra me associou à obra do diabo. Entende? Que aí, quando você quiser em casa, você dá uma lida em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21, que vai te dar lá todas as listas que já são obras que são do diabo. Amém? Só lembrando que o apóstolo Paulo diz uma palavra, uma passagem bíblica, que diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Então, independentemente do seu pecado, existe uma graça que venha e te arranque de onde você estiver. Então, obras do demônio, obras do diabo, ela não significa o fim da sua vida. A válvula de escape para uma vida de liberdade chama-se graça de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que fique com Deus. Até mais. Até lá. Amém.